Graça e paz, amados. Que o Senhor esteja abençoando o seu dia, que o seu dia seja ricamente abençoado pelo Senhor. Eu sou o pastor Sidney Pires, sou pastor da Igreja Batista Nova Filadélfia. Nós estamos nessa imersão de 40 dias de propósito com Deus, onde nós estamos orando todos os dias, buscando a presença do Senhor, também meditando num tema específico da palavra do Senhor. Eu creio que tem sido muito edificante para você que está nos acompanhando, e hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus, tá bom? Então, nós temos muitos textos bíblicos que falam sobre o reino de Deus. Eu quero só citar alguns textos bíblicos que dizem assim, olha, Marcos 1,15 diz assim: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrepende-se e creia nas boas novas. Olha Jesus falando em Marcos 1,15. Mateus 6,33 diz assim: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha que coisa linda, né? A Bíblia fala muito sobre o reino de Deus, às vezes se refere ao reino como o reino dos céus, e é muito importante. Então, busque, pois, o primeiro reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Marcos capítulo 10, versículo 14, assim: quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhe disse: deixem vir a mim as criancinhas, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Olha só que coisa. Amém? Vamos lá. João 3, versículo 3 ao 6. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha que coisa. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não podemos entrar a segunda vez no ventre da mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Olha que coisa. Então o reino de Deus não é somente o lugar para onde nós iremos. O reino de Deus é, o governo de Deus sobre a minha vida, entende? Então os judeus, uma vez perguntaram a Jesus, quando é que o reino de Deus vai chegar, vai se manifestar? E aí Jesus, ele vai dizer para ele, porque os judeus, os fariseus estavam perguntando sobre um governo terreno, sobre um governo que vai se estabelecer para tirar toda a opressão de Roma. Então, na visão deles, eles estavam pensando assim: o reino de Deus vai vir se estabelecer na terra como algo visível. E aí Jesus falou assim: o meu reino não é deste mundo. Olha só que coisa, né? Então, eu queria meditar um pouquinho com você aqui a respeito desse assunto chamado Reino de Deus. Vai ser muito edificante para a sua vida. Nós separamos aqui mais uns 3 versículos aqui, falando sobre o Reino de Deus, e vai ser uma bênção, para a sua vida. Então preste atenção, o versículo-chave de hoje que nós vamos falar é justamente um desses que nós já citamos, que é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, tá bom? Então buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Então o reino de Deus não é simplesmente um lugar para onde nós iremos um dia. É o governo, o domínio, a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Entende? Então nós separamos 3 versículos aqui para a gente embasar isso. Quando Jesus iniciou o seu ministério, uma das principais mensagens que Jesus começou a anunciar foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tá bom? O reino de Deus. O reino representa a presença, o governo, chegando ao coração do ser humano. Então, assim, quando a gente pensa em reino dos céus, a gente vai, primeiramente, falar sobre esse reino agora, aqui, Não falamos do reino futuro, a vida eterna, tá? O reino de Deus,
Esse assunto é muito grande, é muito extenso. Eu vou ser bem sucinto aqui para que você entenda. Então, viver para Deus significa permitir que Ele governe as nossas escolhas. Então, eu vou focar nessa situação aqui, tá bom? Do governo de Deus sobre a nossa vida. Então, muitas vezes nós queremos que Deus abençoe os nossos planos, mas o reino de Deus nos ensina que colocar os planos de Deus acima dos nossos é muito importante. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, buscar o reino é colocar Deus em primeiro lugar, tá bom? Então, os versículos que nós vamos citar aqui, né? O primeiro é esse que nós já citamos. O segundo versículo aqui está em Lucas 17, 20 e 21, que diz assim: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ele aqui, ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Tá entendendo? Então Jesus agora está falando de um governo sobre a vida do ser humano, onde se manifesta através de uma transformação, de uma submissão, né, da vida da pessoa. Então os fariseus esperavam um reino que pudesse ser observado exteriormente, né, segundo as suas expectativas humanas, né, que eles estavam vivendo dentro de uma opressão romana. Jesus, porém, mostrou que o reino de Deus não deveria ser compreendido apenas como uma realidade política e visível, mas o reino de Deus tinha que ser compreendido como algo espiritual, né? O governo de Deus, tá bom? O reino começa quando Deus passa a governar o nosso coração. É muito importante a gente entender isso. Então, uma pessoa pode frequentar uma igreja, conhecer a Bíblia, participar das atividades, né, religiosas, mas ainda precisa permitir que Cristo governe as suas atitudes. Ainda não se submete ao reino, entende? Então, uma pessoa pode fazer tudo isso e ainda não está sendo governada por Cristo, tá bom? Então, o reino alcança o nosso caráter. Ele alcança as nossas palavras, ele alcança os nossos pensamentos, ele alcança as nossas atitudes, tá bom? Então, quem está governando a minha vida? Deus ou é a minha própria vontade? Entende? Então, o reino de Deus deve ser também anunciado e também tem que ser vivido. Então, Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim. Leia comigo o texto aí, Marcos 1, 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Então Jesus ele iniciou sua missão anunciando que o reino de Deus havia chegado e a sua mensagem às pessoas era o quê? O arrependimento e a fé, né? Arrependei-vos e crede. Então o reino de Deus não é apenas uma mensagem que ouvimos, é uma realidade que precisa transformar a maneira de como vivemos. É muito importante a gente entender isso. Então quem compreende o reino começa a abandonar aquilo que desagrada a Deus e passa a viver debaixo da autoridade do governo de Cristo. Entendeu? Então o reino também precisa ser anunciado. Também aquilo que Deus está fazendo em nossa vida pode alcançar outras pessoas por meio do nosso testemunho. Então é muito importante, tá bom? Então minha vida tem demonstrado que pertence ao reino de Deus? Amém? Não basta apenas falar, eu pertenço ao reino de Deus. Precisamos permitir que a nossa maneira de viver testemunhe que Cristo governa a nossa vida, tá bom? Então, dentro desse tema aqui, reino de Deus, estou sendo bem sucinto, porque o reino de Deus eu ia falar aqui até amanhã, né? Sobre o reino de Deus, aí entra na parte de vida eterna, reino, na volta de Cristo, e irmãos, né? O negócio é extenso, mas eu queria deixar bem claro aqui com alguns textos que Jesus abordou, tá bom? Então, quais são as lições que eu aprendo a respeito do reino de Deus, tá bom? O reino de Deus deve ser nossa prioridade. Buscar primeiro o reino de Deus, né? Deus deseja
governar o nosso coração, tá bom? Então viver o reino exige arrependimento e fé. Arrependei-vos e crede, lembra? Então o reino transforma a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. Quem vive o reino também anuncia o reino, tá bom? Então memoriza aí o versículo de hoje, que é Mateus 26:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, tá bom? E aí acontece, memorize, fale esse versículo, para que ao final desses 40 dias você tenha aí pelo menos 40 versículos memorizados na sua mente, que a sua mente esteja cheia da palavra do Senhor, tá bom? Então eu vou vamos orar em nome de Jesus. Apresente seus pedidos diante do Senhor, Deus realmente ocupa o primeiro lugar nas minhas escolhas, nas minhas decisões. Se Deus ocupa o primeiro lugar, é porque o reino de Deus, está governando a sua vida. Cristo governa a sua vida. Então existe alguma área da minha vida que ainda estou tentando controlar sem permitir que Deus governe? Então, se tem, isso é uma pergunta retórica só para você refletir sobre isso, tá bom? Minha maneira de viver demonstra que pertenço ao reino de Deus. Então, assim, que você possa refletir sobre essas perguntas, tá bom? Vamos meditar na palavra e crescer nela. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estão os nossos pedidos, Senhor, pedidos pessoais, pedidos da família, pedidos para a nossa igreja, que nós, Senhor, meu Deus, colocamos nessa folha. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando também aquele que chegou até aqui, que está acompanhando, que está, Senhor, meditando na palavra, que está orando junto conosco, essa família, essa casa, Senhor, o filho, a esposa, o marido, essa família possa ser alcançada pela Tua mão forte e poderosa, que o Senhor esteja abençoando, meu Pai, em nome de Jesus, repreendendo todo mal. Ó Deus, que o Senhor venha trazer resposta, venha trazer milagre, venha trazer a provisão, que o Teu nome seja glorificado na vida dessa pessoa que chegou até aqui e está orando junto conosco, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar, Senhor, meu Deus, abençoando e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Assim nós te pedimos em nome de Jesus e desde já te agradecemos, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Fique em paz, que o amor de Deus, a graça e o poder de Deus estejam envolvendo a sua vida, a tua família, em nome de Jesus. Fique com Deus.